Ampliação do programa Primeira Infância garante benefício a 55 mil famílias em 90 municípios cearenses. Nesta edição você vai ver também. Porque o Ceará é uma das regiões com a maior incidência de raios no mundo. O fenômeno acontece com mais frequência nesta época do ano. Para os próximos dias, a previsão da FUNSEMI é de possibilidade de chuva em todo o estado. A gente traz ainda dicas para você se prevenir das doenças que costumam surgir durante o período de chuva. Nessa época, as crianças e os idosos são os mais suscetíveis às doenças respiratórias. Você vai conhecer também os projetos de extensão na área da música da UFC, que estão com inscrições abertas em diversas modalidades. O curso é uma forma de levar as aulas de música para além dos muros da universidade. E a exposição em cartaz no Espaço Cultural dos Correios, com obras que mostram a trajetória do Rio São Francisco. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 6 de fevereiro, está começando. Olá, boa noite. O Ceará deve contar em breve com novas escolas de tempo integral na rede estadual de ensino, com a ampliação da jornada em 22 unidades, sendo 19 de ensino médio e 3 de ensino profissional. O anúncio vai ser feito pelo governador Camilo Santana nesta quinta-feira, na Secretaria da Educação, no bairro Cambeba. Hoje, em Brasília, Camilo Santana participou de mais uma reunião do Fórum dos Governadores da região Nordeste. Durante o encontro, os 9 governadores da região Nordeste debateram sobre temas prioritários de interesse em comum dos estados, como melhorias para a segurança pública, reforma da Previdência, manutenção do Fundeb, entre outros. As propostas vão ser defendidas pelos chefes de executivos estaduais junto ao Congresso Nacional. A pauta do próximo encontro, que deve acontecer em março no Maranhão, propõe a formação de um consórcio para a aplicação de diversas atividades a serem realizadas em conjunto, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento regional. A Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira a primeira sessão plenária deste ano. Agora à tarde, os deputados que compõem a mesa diretora da Casa voltaram a se reunir. O repórter Emanuel Bruno é quem traz os detalhes. O encontro de hoje com os parlamentares cearenses que formam a mesa diretora aqui na Assembleia Legislativa do Ceará foi marcado por um clima mais informal. O presidente da Casa, o deputado Dr. Sarto, do PDT, destacou que o momento foi para definir alguns pontos sobre o funcionamento burocrático e também parlamentar da Casa. Cumprir o regimento quando determina que a mesa deve se reunir semanalmente, a gente escolher um horário para que essa reunião aconteça, definir alguns critérios, como, por exemplo, a reforma do regimento, que a gente deve aprofundar já na próxima reunião da mesa, e basicamente, relembrar os deveres da mesa diretora de cada membro, presidente, vice-presidentes e secretários. A Assembleia Legislativa do Ceará conta hoje com 48 deputados eleitos de 12 partidos diferentes. Durante o encontro, o presidente da Assembleia também destacou como será o diálogo entre a Casa e esses parlamentares. Haverão divergências, né, que vão acontecer, e o que eu tenho pregado, né, quase como aí um pregador religioso, é de que a gente deve divergir, mas deve tolerar. E o meu pensamento é que a gente vá até a exaustão, converse, dialogue. Se não conseguir no prazo que determina o regimento, a Constituição, aí nós vamos acabar com o debate e vamos tentar definir pela votação. Eu sou de diálogo e vou tentar, aí, até onde puder, pela conversa, pelo diálogo. O Ceará ampliou em 30% os beneficiários do programa Primeira Infância, passando para um total agora de 55 mil famílias em 90 municípios do estado. A execução das novas metas do programa foram definidas hoje durante o encontro em Fortaleza. Wanda é secretária de Assistência Social de Russas, um dos 182 municípios cearenses que aderiram ao programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz. O programa hoje ele é considerado uma iniciativa
com uma boa execução. Nós chegamos às 200 famílias iniciadas, né, e que a gente vem trabalhando nessa perspectiva de potencializar as ações do programa com os serviços da rede socioassistencial integrados com a política de saúde e de educação e cultura. Os resultados em Russas já são perceptíveis, a começar pela ampliação das famílias. É que a cidade, que atendia apenas 200 famílias carentes, dobrou o número de assistência. Quando nós iniciamos com 200 famílias, esse território foi considerado para nós um piloto. Com essa boa execução, nós vamos agora atender a um outro CRAS. 200 famílias com mais um outro CRAS, numa perspectiva, inclusive, de ampliar ainda mais 30 famílias para o terceiro CRAS que foi implantado em Russas agora em dezembro. Russas está entre os 90 municípios que ampliaram em 30% o atendimento, recebendo mais de 12 mil novas famílias. E para que esse trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e de informação continue, coordenadores e técnicos do programa participaram de um encontro realizado pela Secretaria de Proteção Social. O objetivo do evento é discutir e alinhar a execução de metas nessa fase de ampliação. Primeiro vão discutir dentro da cidade quais são as novas famílias que vão ser atendidas, os novos beneficiários. Segundo, tem que contratar a nova equipe, porque ampliou a equipe, nós vamos ter que ter mais supervisores e mais visitadores. E terceiro, depois de capacitada toda essa equipe, eles vão começar com as visitas domiciliares. Em 2018, foram realizadas mais de 998 mil visitas às famílias assistidas pelo programa, que atende gestantes e crianças com idade de 0 a 3 anos, que são beneficiárias do Bolsa Família, assim como crianças de até 6 anos, que recebem o benefício de prestação continuada. E a meta para 2019 é que os municípios de Senador Pompeu e Jaguaribe, que ainda não aderiram ao programa, passem a integrar. A Secretaria Nacional de Promoção e Desenvolvimento Humano está apresentando ao Conselho Nacional de Assistência esse critério de expansão para esses municípios que ainda não estão dentro do programa. Então, com certeza, os nossos dois vão estar entrando agora em 2019. No próximo bloco, você vai saber por que o Ceará é uma das regiões com a maior incidência de raios no mundo. A gente mostra ainda. Como se prevenir das doenças que costumam surgir durante o período de chuva e a ação na Praça do Ferreira como parte da campanha Janeiro Roxo de combate à hanseníase. O Jornal da TVC volta já. A quadra chuvosa deste ano, que começou oficialmente agora, no último dia 1º de fevereiro, deve ficar na média histórica, de acordo com a previsão da FUNSEMI. É uma ótima notícia, já que a situação hídrica do Ceará continua bem preocupante. Dos 155 açudes monitorados pela COGER, 105 estão com menos de 30% de água acumulada e apenas 3 estão com mais de 90%. Além do alívio no calor, as precipitações desse período podem trazer também alguns riscos por conta da grande incidência de raios. O registro desse fenômeno meteorológico por aqui é muito mais comum do que você imagina. Veja na reportagem de Everton Lucas. Momento de quadra invernosa no Ceará e todo dia a gente já acorda com aquela expectativa de uma chuvinha boa. Às vezes, a mudança no tempo até pega a gente de surpresa. Com o aumento das chuvas, cresce também a incidência de raios. Segundo o levantamento mais recente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece aqui no Ceará. Por isso, é preciso que as pessoas redobrem os cuidados durante as precipitações. Se você estiver num descampado, na praia, por exemplo, ou em um campo no interior de uma plantação em que não haja muitas árvores, você acaba se tornando o para-raio. Então é muito importante que viu um relâmpago, viu um raio propriamente falando, né, que vem até o solo, ou viu um trovão, abriga em algum lugar, em uma casa, em algum tipo de local que você possa encontrar, porque aí você já está se precavendo, reduzindo drasticamente a chance de ser você o para-raio, né? Os raios se formam com a junção de cristais de gelo, água quase congelada e granizo nas nuvens, que geralmente estão na faixa entre 2 e 10 quilômetros de altitude, onde a temperatura pode chegar a menos 50 graus. A incidência de fortes ventos faz com que esses elementos se choquem, liberando cargas de energias, que em muitos casos vão parar no solo. Os raios estão associados àquelas nuvens que se desenvolvem muito, que tem uma altura muito grande, desde a base até o topo dela. São as nuvens do tipo cumulonimbus, né?
Forma uma diferença de carga elétrica entre a base e o topo da nuvem. Há também uma diferença de carga elétrica com relação à superfície. E para a natureza entrar em equilíbrio, acontece uma descarga atmosférica de alta tensão, que é o raio. Você deve ter sentido a mesma coisa. Parece que nos últimos dias aqui no Ceará o clima anda meio bipolar. Nos dias em que não chove, parece que o calor aumenta significativamente. Segundo os meteorologistas, o fato se dá porque neste período do ano os ventos diminuem a intensidade e a umidade do ar fica elevada. Daí a sensação de que está tudo muito abafado. Mas ao que tudo indica, os dias em que a chuva vai amenizar o calor já estão por vir. Como a gente pode ver pelo mapa, assim colorido, nesta quarta-feira choveu em praticamente todo o Ceará. 146 cidades ao todo. Até às 4 da tarde, os maiores volumes foram registrados em Várzea Alegre, Iracema e Tianguá. A chuva no município que fica na Serra da Ibiapaba foi tão forte que criou uma correnteza em plena via pública. Essa caminhonete que estava estacionada foi arrastada e quase derrubou o muro de uma casa. Em Fortaleza, o maior acumulado foi no bairro Pici, pouco mais de 10 milímetros. A previsão para os próximos dias é de mais possibilidade de chuva. Nem todos os municípios vão receber chuvas, mas uma boa parte deles deverá ser beneficiada por chuvas nas próximas 48 horas. Olha, por falar em chuva, é só mudar o tempo que logo surgem aquelas doenças típicas desse período, entre elas as alergias respiratórias. Em alguns casos, até dá para tratar o problema em casa, mas é bom ficar atento aos sintomas. A movimentação nos postos de saúde nessa época costumam aumentar. Com a temperatura inconstante, ou seja, uma hora calor insuportável, em seguida vem a chuva, as doenças respiratórias dão o ar da graça. A gente vai ter os resfriados, a gripe, que muitas vezes aqui no Ceará a gente chama gripe de resfriado e não é a mesma coisa. A gripe é mais grave, diarreias, conjuntivites. Então, assim, as doenças virais, de um modo geral, acabam acometendo com mais frequência todas as pessoas. Os mais vulneráveis a sofrer esse tipo de infestação são as crianças e os idosos, por conta da imunidade mais baixa. Com eles, os cuidados devem aumentar para evitar que termine em internações e sintomas agravantes. Se a gente lavar bem as mãos depois de usar o banheiro, no caso das doenças diarreicas agudas, ou então se eu estou resfriado ou gripado, se eu evitar, por exemplo, tossir perto de uma pessoa, coloca a mão assim para não tossir perto de uma pessoa, ou então assim, se eu estou num ambiente fechado, saber que, e muitas vezes, assim, na verdade, uma das grandes preocupações é porque as pessoas, mesmo doentes, às vezes vão para o trabalho, alguma coisa assim. Há uma semana, a Sofia, de 1 ano e 3 meses, não consegue se recuperar da virose. A mãe correu para o posto de saúde. Está com uma tosse, uma secreção no nariz, ontem ela vomitou e teve febre e a gente resolveu trazer ela na emergência. Algumas ações podem prevenir as doenças e evitar que a contaminação se multiplique, como evitar andar em locais muito movimentados e fechados. Além desses cuidados, é preciso manter a prevenção em dia. A vacinação é especialmente importante para as pessoas com maior risco. Para os que já estiverem com sintomas, as recomendações são a de sempre. Tomar muito líquido, lavar o nariz com soro e levar o médico, né, se precisar. Como ela vomitou e teve febre, a gente resolveu trazer. Dicas sábias. A Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, recebeu hoje uma ação como parte da campanha Janeiro Roxo de combate à hanseníase, com uma série de atendimentos na área da saúde. A ação acontece nos espaços de grande movimentação na cidade, como a Praça do Ferreira. Quem passa por aqui recebe explicações sobre como se prevenir da hanseníase. O senhor tem alteração de sensibilidade, e aí no local não sente dor, não sente o toque, o tato, tá certo? Estudante de intercâmbio, Denise está trabalhando na campanha e aprendeu um pouco mais sobre a doença que também afeta milhares de pessoas no continente africano. Faço parte da Liga de Doenças Estigmatizantes, que é a LADES, que a gente trabalha com hanseníase e tuberculose. Então, estamos aqui dando apoio para a Crefisa também. A campanha de prevenção à hanseníase, que começou em janeiro, vai continuar até o fim desse mês. Conta com o apoio de profissionais de outras áreas da saúde, como o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que estão produzindo vídeos educativos sobre as atividades de prevenção.
Desde o abril do ano passado, a gente tem o Crefito 6 TV, que é um canal no YouTube, né, que a gente faz assim, entrevista com os nossos profissionais, né, faz todas as coberturas dos eventos que o Crefito 6 promove, o que ele está também apoiando, como o de hoje, né? A gente fica sabendo de tudo. O que é? A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, transmite-se pela tosse, pelo espirro de uma pessoa sem tratamento, né, que ainda não foi diagnosticada. Quais os sintomas? Sinais, placas, manchas, nódulos, caroços, marcadamente com perdas, com alterações de sensibilidade na pele, pode ser hanseníase. Seu Edilson, de Belém do Pará, aproveitou para se informar e reforçar o cuidado com a saúde. Pelo que eu ouvi falar, é uma doença grave e que aqui tem tratamento. E esse tratamento eu considero que ele é praticamente gratuito, é isso? Então isso é bom demais saber disso. E assim, de pessoa em pessoa, vai sendo multiplicada a melhor indicação contra a hanseníase, a prevenção. A seguir tem o futebol. O Ceará estreia hoje na Copa do Brasil contra o Central de Pernambuco e o Fortaleza também estreia enfrentando o Barbalho no Campeonato Estadual. Nessa edição você vai ver ainda os projetos de extensão na área da música da UFC, que estão com inscrições abertas em diversas modalidades, e a exposição em cartaz no Espaço Cultural dos Correios, com obras que mostram a trajetória do Rio São Francisco. É daqui a pouco. Bora de futebol, o Ceará estreia hoje na Copa do Brasil contra o Central de Pernambuco no estádio Lacerdão, em Caruaru. O alvinegro avança até empatando com os adversários, mas o time pernambucano já eliminou o Vovô na competição e é líder do estadual. A realidade das duas equipes é totalmente diferente. Enquanto os cearenses estão garantidos mais um ano aí na primeira divisão, o Central tenta organizar a casa com o orçamento de um time da Série D. Olha, e tem estreia também do Fortaleza, mas no Campeonato Estadual. O Leão enfrenta o Barbalha às 8 da noite, nosso horário aqui, na Arena Castelão. É a primeira vez que os dois times se encontram em campo. O técnico Rogério Ceni faz uma campanha regular na Copa do Nordeste. O Barbalha encerrou a primeira fase do estadual na ponta da tabela com 15 pontos e já garantiu vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. Os detalhes das duas partidas você confere amanhã no Trem Bala, a partir do meio-dia, claro que é aqui na TVC. O programa de extensão do curso de música da UFC está com matrículas abertas. O projeto é voltado para ensinar de graça quem quer aprender a tocar instrumentos clássicos. Veja como participar. Todos os alunos atentos para as orientações da professora durante o ensaio. Hora de deixar tudo pronto, além de praticar. Quando todos os músicos e instrumentos estão prontos e as notas estão afinadas, chega a hora de fazer música. Esses alunos que hoje formam o grupo, quando chegaram aqui, a maioria deles não tinham muita noção de como tocar um instrumento. Mas com as aulas promovidas pelo programa de extensão do curso de música da UFC, violinos, violas e violoncelos agora fazem parte da vida de todos eles, como é o caso do Gustavo. O meu violino, ele é o meu coração hoje em dia, ele é a extensão dos meus sentimentos. A música ela é muito importante por causa disso, ela é uma expressão dos sentimentos. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas que não conseguem falar em público, mas elas conseguem tocar um instrumento divinamente. Com a iniciativa, pessoas a partir de 7 anos aprendem música de graça. Mas essa professora destaca que esse aprendizado vai muito mais além somente das notas musicais. Então, tanto da parte motora, cognitiva, da memória, pensamento lógico, a percepção auditiva, e nós sabemos que quanto mais você trabalha com a percepção auditiva, você também, ao mesmo tempo, está melhorando, por exemplo, uma parte motora, que é o equilíbrio. Então, a música só vai fazer bem para a saúde, tanto física, mental, emocional. As matrículas estão abertas para as aulas de violoncelo, contrabaixo, violino e também viola. A única exigência aqui é a vontade de aprender a tocar um instrumento. Essa professora destaca que o programa de extensão é uma forma da universidade abrir as portas e também promover uma troca de experiências com a comunidade. Não é só trabalhar na graduação, mas criar um espaço realmente
de fruição artística, né, e musical dentro da universidade, para todo mundo, para quem quiser. Bacana, né? Está em cartaz até março no Espaço Cultural dos Correios, no centro de Fortaleza, uma exposição com obras que mostram a trajetória do Rio São Francisco. O repórter Everton Lucas foi até lá conferir. Todas as belezas do sertão nordestino, por onde percorrem as águas do Rio São Francisco, agora ganharam espaço nas telas do artista Francisco Ivo, uma exposição que ocupa a galeria do Espaço Cultural dos Correios, no centro da cidade. O Espaço Cultural Correios trabalha com o fomento à arte, à cultura, né, da cultura local, regional. E aí a gente tem uma categoria nos nossos editais chamada Seção de Espaço. Então nós abrimos um edital e no caso do artista Francisco Ivo, ele foi contemplado nesse edital para a Seção de Espaço e apresentou um trabalho sobre a transposição do Rio São Francisco. Tinta, tela e muito talento. Os 33 quadros de Francisco Ivo ajudam os visitantes a compreender a trajetória do Velho Chico em seus 2.700 quilômetros de extensão, desde a nascente lá em Minas Gerais até a foz, entre Alagoas e Sergipe. Francisco Ivo é cearense, artista plástico com formação em geologia. Sua inspiração para as obras é o cotidiano das comunidades, com seus aspectos culturais e socioeconômicos. A exposição Rio São Francisco, Ocupação e Transposição fica no Espaço Cultural dos Correios até o dia 1º de março, com entrada gratuita. Por aqui a gente vê mesmo um pouco da história de todos nós, nordestinos. É um pouco da história, da questão da preservação do meio ambiente, da questão também da água. É importante quanto a gente tem que valorizar nesses dias a escassez de água. Então eu acredito que as pessoas realmente com a narrativa, com o processo criativo que o Francisco Ivo conseguiu colocar na sua tela, acredito que vai causar uma reflexão sobre como a gente tem que olhar o meio ambiente. Outras notícias às 8h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.